Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, quando vamos nesse momento refletir na palavra, a fim de fortalecermos a nossa fé e recebermos a orientação de nosso Deus. Amém. Quem de vocês aí já passou por alguma cirurgia? Muito bem. Por que as pessoas precisam passar por uma cirurgia? Para melhorar? Para resolver algum problema? Para ficarem curadas? Quando nós passamos por uma cirurgia, a gente se entrega à equipe médica. Deixa que nos façam uma anestesia, que abram alguma parte do nosso corpo, e então mexam no coração, na coluna, nos rins, na bexiga, enfim, assim por diante. A gente confia, a gente acredita que o procedimento vai dar certo. A confiança no médico nos leva até a sala de cirurgia. Nós temos no Evangelho o relato de duas histórias comoventes. Primeiro, uma mulher que já vinha sofrendo há 12 anos devido a uma hemorragia. Deve ter sido uma situação pesadíssima para essa mulher, pois por causa desta doença, perante a lei, ela era vista como impura. E por ser impura, ela não podia participar do culto no templo ou de qualquer outra atividade religiosa ou social. As pessoas a evitavam, pois não queriam ser contaminadas por ela. Ela já havia procurado muitos médicos em busca de ajuda, mas nenhum pôde ajudá-la. Mesmo tendo gasto tudo o que possuía, ela não conseguiu solução para o seu problema. E na outra história, nós vemos um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga local, da igreja local dos judeus. Ele era responsável pela ordem no culto. Jairo também tinha um grande sofrimento. A sua filha de 12 anos estava muito doente e à beira da morte. Essas duas pessoas vão ao encontro de Jesus. Tanto em Jairo, como naquela mulher, vemos uma fé que os levou a buscar auxílio, buscar ajuda de Jesus, mesmo tendo de enfrentar desafios por causa disso. E aqui no texto é possível notar alguns desafios, algumas barreiras que se apresentaram para ambos os personagens em dificuldade.
No caso de Jairo, ele era líder da sinagoga. Vocês imaginem, um líder da religião judaica buscar a ajuda de Jesus. O que as pessoas iam pensar? Os judeus não aceitavam Jesus como o Messias. Eles não enxergavam em Jesus aquele que Deus havia prometido que iria enviar para ser o Salvador. E no caso da mulher, diante da lei judaica, ela era vista como impura pela sua hemorragia. E por isso ela nem podia estar ali naquela multidão que estava cercando e apertando Jesus. Ela não podia estar ali. Ela não podia tocar em Jesus. Afinal, a lei dizia: tudo aquilo que era tocado por uma pessoa vista como impura, se tornava impuro também. Porém, interessante que essas duas pessoas vão até Jesus, porque creram, porque tiveram fé. E o texto diz que tanto a mulher como Jairo se lançam aos pés de Jesus. A gente sabe que na Bíblia, no contexto da Bíblia, lançar-se aos pés de alguém, ajoelhar-se na frente de alguém, significa prestar adoração, reconhecer que aquela pessoa ali é Deus. Jairo e aquela mulher reconheceram que Jesus era Deus, que Ele era o Filho de Deus. Por isso nós podemos dizer que o assunto que predomina aqui nesse texto é fé e ajuda, fé e salvação. E o grande destaque é o amor, a grande misericórdia de Jesus. Nós vemos nesse texto até onde a fé em Cristo pode levar. Talvez muitos, ao olhar aqui para esse texto, só fixam o olhar nos milagres que Jesus fez. Mas é importante lembrar que os milagres que Jesus realizou foram para confirmar que Ele era de fato o Filho de Deus, que Ele não era um impostor, um enganador, mas para mostrar que Ele era o Messias, o prometido de Deus que viria para salvar todas as pessoas. Jesus não queria que as pessoas vissem Ele como um milagreiro, um curandeiro, mas como o Salvador. Tanto que no final do texto, Jesus pede para que Jairo e a sua família não saiam espalhando que Ele havia ressuscitado a filha deles. Muitos grupos religiosos, nos dias de hoje, fazem exatamente o contrário. Usam supostas curas como propaganda para lotar os seus templos e explorar a fé das pessoas. Interessante, minha gente,
é que Jesus não curou todos os doentes da sua época. Ele não curou todos os cegos, leprosos, paralíticos, surdos do seu tempo. A sua missão não era essa. Mas ele veio para trazer perdão, salvação para todo aquele que nele crê. É interessante perceber que Marcos diz que a mulher procurou Jesus porque ela havia escutado falar dele. Esse ouvir falar de Jesus a levou a procurá-lo, confiante de que ele poderia ajudá-lo. Por isso a pergunta para nós: por que nós procuramos Jesus? Por que vocês vêm aqui nesta casa de Deus, nos cultos? O que vocês vêm buscar aqui? O que vocês vêm encontrar aqui nesta casa? Eu espero que, acima de tudo, cada um de vocês esteja aqui para buscar perdão, para buscar vida, salvação, esperança, consolo para os nossos corações. No coração humano, nós vemos muitas vezes a falta de fé. Muitos duvidam, não se importam com a fé, não se preocupam com o perdão, com a salvação eterna. As barreiras que procuram impedir a nossa fé são muitas. E estão presentes no dia a dia de cada um de nós. Nos ambientes que nós estamos, que nós frequentamos, nas amizades que nós temos, nas influências que nós sofremos pela televisão, pela internet. Essas barreiras estão nos pensamentos, nas filosofias, nas ideologias predominantes em nosso tempo. Porém, meus irmãos e irmãs, tudo isso pode ser superado com firmeza de fé, com convicção naquilo que a gente crê, através da palavra de Deus. É interessante que o texto repete várias vezes a palavra tocar. Tocar. No caso aqui, o toque de Jesus. A ajuda, a salvação está no toque de Jesus. Todos nós fomos tocados pela água unida à palavra de Deus no dia do nosso batismo. Ali cada um de vocês foi tocado por Jesus. E nós podemos tocar em Jesus a cada vez que participamos da Santa Ceia, onde recebemos o corpo e o sangue dele para nos fortalecer, para nos perdoar. Importante perceber também que Jesus fala para a mulher
Você sarou porque teve fé. E aqui temos que cuidar. O poder não está na fé. O poder está naquele onde a fé é colocada. Ela foi curada porque colocou a fé naquele que tem o poder. O poder para ajudar. O poder para salvar. Fé é a atitude cristã fundamental. Isso mostra que existe uma relação íntima que liga a fé com a salvação. A fé em Cristo salva por si mesma. A fé põe a pessoa em contato com Jesus, o autor, o realizador da salvação. Por isso que a fé é a única atitude que Jesus aprecia. O humilde ato de confiança nele. De confiança nele como Salvador. Não depende de mim, não depende de alguém, não depende de algo, mas depende unicamente de Jesus. Por isso a fé é colocada unicamente em Jesus. É Ele que perdoa. É Ele que salva. Problemas como o de Jairo e daquela mulher continuam acontecendo e se repetindo hoje. E nós sabemos que eles têm a sua origem todas no pecado. Tudo isso nos preocupa, nos faz sofrer. Aliás, o maior problema, a maior doença do ser humano é o pecado. Por isso, minha gente, Jesus é o único em que as pessoas devem crer. Fora dele não há perdão, não há salvação. Foi ele que levou sobre si o sofrimento quando morreu na cruz. Mesmo diante da morte, é Jesus que nos enche de esperança. Quem crê não se desespera diante da morte. Quem crê sabe que pela fé receberá vida eterna. A garantia da ressurreição do seu corpo lá no dia do juízo final. Quando os amigos de Jairo vieram trazer a notícia que a sua filha havia morrido, Jesus surpreende a Jairo, pedindo para ele não se apavorar, mas confiar nele. Jesus falou: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Jairo estava sendo desafiado para crer. Jesus estava dizendo: Jairo, não acabou ainda. Confia em mim. Confia em mim. Por isso o texto do Evangelho mostra até onde a fé em Jesus pode levar. Pela fé em Jesus, a morte não é o limite final. Diante do Senhor, a realidade é diferente. Por isso Jesus diz: para ti
e para mim. Não tenha medo. Tenha fé. Um dia, Ele vai chamar cada um de nós lá da sepultura. E aí virá a melhor parte. O melhor momento. A vida eterna e feliz no céu, sem sofrimento, dor, tristeza, problema, mas com alegria completa e puro amor. E aí então nós veremos de fato até onde a fé em Jesus nos levou. E será sem dúvida maravilhoso. Amém.